HGBS 11 e HSML 11, dois fundos imobiliários do setor de shopping que a gente vai analisar na prática hoje, nessa primeira edição do Batalha dos FIIs. E os fundos imobiliários pagam dividendo todos os meses? Não é segredo para mais ninguém. Mas como é que a gente faz para escolher os melhores fundos imobiliários de cada setor? Definindo critérios e submetendo eles a uma batalha. E como eu já adiantei para vocês, hoje a gente vai falar do HGBS 11 e do HSML 11. Então eu já tô aqui com a minha famosa planilhinha com critérios. Eu elenquei aqui mais ou menos 10 critérios, tá? Pra gente avaliar. Lembrando que são os meus critérios, tá? Cada pessoa pode ter um critério diferente ou até aceitar algum ponto diferente do que eu vejo, tá? E não tem problema nenhum. Então, seria só alterar. Mas quais são esses critérios que eu coloquei? Patrimônio. Por quê? Porque dependendo do patrimônio do fundo, vocês sabem que eu já nem olho. Liquidez média diária, preço sobre o valor patrimonial, que é o valor patrimonial da cota, ou seja, o que ela realmente vale. Os dividendos médios, tá? Porque eu não gosto de pegar só os últimos 12 meses, eu gosto de pegar a média de todos os anos ali para ver se ele costuma pagar melhor ou pior, como que tá esses rendimentos aí. Quantidade dos imóveis, vocês também já estão cansados de saber que se tiver menos de 5 imóveis, eu não gosto desse fundo imobiliário, eu gosto que tenha pelo menos 5 imóveis. E também a qualidade. São imóveis antigos ou de classe B, C ali, que é a classificação que os fundos imobiliários dão para os imóveis ali. Se for uma classe inferior a A, porque a melhor é a A, segunda melhor é a B, depois C, depois D. Só que de B para baixo, o que acontece? Já não tem uma qualidade tão legal assim. E às vezes pode até ser com uma qualidade legal, só que são imóveis muito antigos, então o fundo vai gastar para dar manutenção quando for necessário. Questão de vacância, que é a parte desalugada. Então, quantos por cento do fundo está desalugado? Porque isso gera um custo maior para o fundo imobiliário. Alavancagem, que é basicamente as dívidas, né? Que ele antecipa ali os aluguéis que ele tem para receber lá no banco e depois tem que pagar. Então, eu gosto de avaliar isso daí. Concentração de receita, qualidade nos relatórios e alguma observação que eu vi aí, não gostei, eu gostei. Então, eu gosto de deixar aqui. Então, vamos colocar aqui esses fundos imobiliários. Eu tô dentro do Investidor 10, tá? Vou deixar link na descrição para vocês darem uma olhadinha depois. E vou colocar aqui HSML, então vamos clicar aqui para a gente dar uma olhadinha nos resultados. Inclusive vamos abrir aqui numa nova guia o HGBS para a gente não ficar fechando um abrindo o outro. Então a gente abre com as duas telinhas aqui. Então HGBS 11, vamos colocar aqui, já baixei também, deixei arrumadinho os relatórios desses fundos imobiliários para a gente avaliar, mas vamos lá. Primeiro ponto, o que a gente vai avaliar? Tamanho do patrimônio. Qual que é o tamanho do HSML? Então aqui a gente pode ver na tela inicial aqui o valor que ele está custando, o valor patrimonial, tá? A liquidez média diária, vamos dar uma olhadinha aqui no tamanho do patrimônio, 1,49 bilhão, tá? E o HGBS, se a gente for olhar aqui, 2,23 bilhões. Então, arredondando 1,5 milhão e 2,2 bilhões aqui no HGBS. Liquidez média diária. Aqui no HSML a gente tem 2 milhões e aqui no HGBS a gente tem 2,7 milhões. Então, está acima de 300 mil? Tá tudo certo para mim. Então, liquidez média ok nos dois fundos imobiliários e o preço sobre valor patrimonial. Lembrando que se esse indicador aqui estiver igual a 1, a gente está falando que está no preço justo, ou seja, o valor da cota está sendo negociado no preço que ela realmente vale, levando em consideração todo o patrimônio do fundo. Inclusive, se você ficar na dúvida e esquecer, clica aqui no pontinho de interrogação, aliás, coloca o mouse em cima só que já vai aparecer, tá? Então, aqui no HSML tá abaixo do que ele realmente vale, mas basicamente está no preço justo, porque 0,99, se for igual a 1, tá no preço justo. Então, tá praticamente no preço justo. E no HGBS, ele está sendo negociado também no preço justo. Então, vamos dar uma olhadinha agora nos dividendos. O que a gente vai dar uma olhadinha? No histórico, tá? Na média, como é que está o dividendo nos últimos 5 anos, tá?
como é que está esse dividendo. Teve uma queda em 2020, lá no mês 3 até o mês 8, aí depois começou a se normalizar, voltou a cair aqui no mês 3 de 2021. Isso aqui é resquício ainda da pandemia, tá? Então teve um patamar legal, caiu, voltou a subir, caiu de novo e agora vem só subindo. Esse histórico de 7 de 2021 até 11 de 2023 é um histórico que a gente vê crescimento nos dividendos. Então isso aqui é algo positivo. Só que na média tá pagando aqui 6,93, porque essa média tá tão pequena comparado com o dividendo atual por conta dessa queda que a gente teve aqui, tá? Então, se a gente for considerar aqui de 2021 a 2023, a gente pode considerar 8, 9%. Mas se a gente pegar nos últimos 5 anos, a média está próxima de 7%. E no HGBS, como que tá esse negócio? Muito parecido também, tá? A média desse ano tá de 8,78%. Mas se a gente levar em consideração nos últimos 5 anos, essa média tá de 7%. Por quê? Porque também teve essa queda aqui, começou a subir, voltou a cair de novo e agora que vem subindo esses dividendos, esses rendimentos aí que eles vão pagando. Então agora vamos dar uma olhadinha na quantidade de imóveis. Descendo aqui a gente tem até um gráficozinho diferente para avaliar essa questão de dividend yield, se a gente quiser, tá? Mas vamos lá. Lista de imóveis. A gente tem no HSML 11 2 imóveis em São Paulo, um em Minas, um na Bahia, um no Acre, outro no Alagoas e um também no Rio de Janeiro. E no HGBS, a gente tem 13 em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, outro na Santa Catarina e um em Mato Grosso, lugar onde eu moro particularmente. Mas enfim, o que acontece? A gente vê que aqui no HGBS a gente tem muito mais imóveis do que no HSML. Por quê? Porque o HSML é um fundo menor. Se a gente for olhar em termos de tamanho, o HGBS é basicamente o dobro maior, tá? Praticamente ali. Por isso ele tem uma quantidade de imóveis muito maior. Só que já passou no nosso critério de ter pelo menos 5 imóveis, então os dois até agora estão top aqui na nossa análise. Avaliado isso daí, o que a gente vai fazer? Olhar para a vacância, porque a qualidade dos imóveis, a concentração de receita e a qualidade do relatório, a gente só vai conseguir no relatório. Então, vamos analisar aqui primeiro aquilo que o site já traz de informação para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha na alavancagem e na vacância, que fica bem aqui, ó, nas informações do fundo, tá? Então, a gente tem aqui uma vacância de 5,7% no HSML e no HGBS a gente tem uma vacância de 7,4%. De novo, o que é vacância? A parte que está desalugada. Então, quanto maior a vacância, pior é para o fundo imobiliário, tá? Mas até uma vacância de 8% para mim é super tranquila. Muito acima disso, chegando ali próximo dos 10, que não é tão acima assim, já começa a ligar uma lanterninha de alerta. Por quê? 10% de um fundo imobiliário de 2 bi dá um valorzinho legal. E aí, quanto maior a parte desalugada, maior o custo do fundo. Então, ele pode ter ali um certo redução nos dividendos, porque vacância é parte desalugada, então os dividendos começam a cair. Pode ter uma dificuldade para alugar aqueles imóveis novamente, então isso é algo ruim para o fundo. Então, vamos lá dar uma olhadinha já na questão de alavancagem, ou seja, na dívida que o fundo tem. Quando a gente vai no HSML11, a gente vai perceber logo nas primeiras páginas que ele já dá aqui comentário do gestor, é sempre interessante a gente ler, tá? Resultado do fundo, tudo bonitinho. E aí lá na página 7 ele dá aqui, ó, obrigações, ou seja, a alavancagem, o que ele precisa, o índice de alavancagem que ele precisa pagar aí é de 36,8% do fundo imobiliário. E essa dívida está atrelada, 59% dela, vou até aumentar aqui o relatório, que está bem pequenininho, mas 59% dessa dívida vai ser cobrado aí de juros IPCA mais 7% e 41% vai ser cobrado aí CDI mais 2 pontos, vamos colocar 2,5% aí.
Então ele tem uma alavancagem bem alta. E para quem já me acompanha há um tempo, vocês sabem que se tiver acima de 20 já me incomoda. Já aqui no HGBS, o que a gente tem? Uma dívida de 9,6. Então tá super controlada, só que a taxa IPCA mais 8, então ainda é uma dívida, apesar de pequena, com um valorzinho considerável para ele pagar. Mas ambas as dívidas que ele tem aqui, ó, uma que vai ser cobrada IPCA mais 8 e a outra CDI mais 2,4, todas elas vão vencer lá em 2033, ou seja, o fundo tem 10 anos para ele pagar. Então tá super confortável com isso daqui. Avaliado isso daí, vamos dar uma olhadinha na fotinha aqui dos imóveis, tá? Então quando a gente vem aqui para a parte bem final já do relatório, ele já dá aqui o do shopping, o nome do shopping, o percentual de cada um desses shoppings que ele tem. Por quê? Porque ele pode ir lá e comprar só um andar, ele pode ir lá e comprar só metade, só um espaço específico, só a parte do estacionamento, se ele quiser, ele pode fazer isso, tá? Então aqui tá falando certinho por imóvel. Então quando a gente vai aqui, a gente consegue olhar qual que é a região, qual que é o bairro. Se a gente quiser saber exatamente, a gente pode jogar no Google Maps, tá? Então aqui ele tá mostrando como que é esse shopping, tá mostrando outros que ele tem aqui na carteira. Esse aqui para mim me parece um pouco mais antigo. Alguns tá falando quando que ele foi comprado e até quando que ele foi construído, tá? Então a gente pode dar uma olhadinha nisso daí também. Aqui a gente tem um outro shopping, que a gente consegue ver bonitinho quais que são esses shoppings, tá? No HGBS é a mesma coisa, a gente pode ir olhando, aqui tem fotos tanto por dentro quanto por fora desse shopping aqui, a gente pode olhar bonitinho. E aí cada um ele dá uma informação a mais aqui sobre a receita separadinho por imóvel, tá? Então acho bem interessante aqui também, que tem outro shopping e ele vai falando também qual que é a região, onde que tá, a vacância de cada um, a inadimplência de cada um, tá? Então aqui a gente consegue ver bem certinho. E aí quando a gente vai para concentração de receita, tá? Que é a questão de quantos por cento vem de cada lugar. Aqui no HSML a gente vai perceber que composição do NOI, ou seja, da onde que está vindo essa receita. A gente tem aqui uma distribuição bem legal. A maior vem do shopping aqui específico, que é 22%. Aqui ele está falando por shopping, tá? Por imóvel, vamos dizer assim. Então, 22%, 21%, 17% está bem distribuído. Apesar de serem poucos imóveis, tem uma diversificação aqui na concentração. Não tem, por exemplo, 50% vindo de um único shopping. Então, isso aqui é legal de ver. Quando a gente vai lá para o HGBS, o que a gente vai encontrar? Uma diversificação aqui por ativo, tá? Então, ele está falando aqui qual que é essa diversificação aqui, considerando a receita. Então, a gente tem 14%, 11%, 10%, também tem uma diversificação legal, tá? E aqui a gente consegue ver por diversificação da carteira, tá? Então, tem fundos de renda fixa, 20%, isso aqui é muito. Tem CRIs e LCIs, 3% da carteira. Tem outros fundos imobiliários aqui na composição, que é 3,6%. E os estratégicos, que seria aqui basicamente os shoppings em si, 72%. Qual que é a questão? 20% aqui é muito ruim. Por quê? O fundo tem 20% em caixa que ele precisa fazer alguma coisa. Ou seja, se ele estivesse investindo em novos imóveis, seria melhor para ele. Nesse caso aqui, eu sei que esse fundo imobiliário, porque isso é o fato relevante, falando que ele já investiu aí, está investindo em novos imóveis. Então, quando ele tem um caixa e está falando que não vai investir, é um problema, tá? Porque tem dinheiro em caixa e não está fazendo nada com ele. Quando o fundo tem gestão ativa, que a gente fala, significa que ele trabalha com dinheiro ali para gerar mais retorno para o investidor. E aí você vê aqui, e o normal de ter em caixa é 3, 5% no máximo. Quando a gente vê algo muito grande assim, a gente tem que ver se ele está investindo ou se não. Nesse caso aqui, tem alguns comentários falando que ele está investindo, então apesar disso aqui me incomodar, ter esse valor todo, a gente sabe que é por uma boa causa. E antes de eu fazer as considerações finais, eu queria mostrar aqui para vocês, porque vocês estão sempre me perguntando quais livros eu recomendo para quem está começando, para a gente aprender um pouquinho mais sobre investimentos, para a gente abrir um pouco melhor a nossa mentalidade para esse campo das finanças. E aí, todo vídeo eu acabo colocando, mas eu acho que quase ninguém vê. Então, eu decidi mostrar aqui para vocês, tem aqui os vídeos, mas se a gente for aqui na descrição,
que vai aparecer? Tanto pelo computador quanto pelo celular, tá? Vai aparecer um pedacinho aqui da descrição e se a gente clica aqui em mais, vai aparecer aqui o site que eu sempre falo para vocês que eu acabo usando, os vídeos que eu recomendo para assistir depois, porque são meio que complementares, eu acabo citando ali no meio do vídeo que eu tô falando, e o que acontece também, os livros que eu indico. Então, toda vez que você quiser saber quais os livros eu gosto e tal, e quiser ir comprando, tem aqui já os links, tá? Por onde eu compro. Eu particularmente compro pela Amazon, consigo uns descontinhos legais lá. Eu deixei os links aqui, vocês podem clicar e ir adicionando no carrinho cada um deles e finalizar aí a compra daqueles que vocês ainda não leram. Para quem não me acompanha lá no Instagram, tem também aqui no Instagram. Mas vamos lá fechar a nossa análise, então, dessa batalha de fundos imobiliários. E aí, uma outra coisa que vocês sempre me perguntam é sobre as vagas da mentoria, tá? Eu sempre deixo aqui na descrição também o link da lista de espera. Então, caso vocês tenham interesse aí, vou deixar link também nesse vídeo para vocês clicarem e entrarem. É uma lista de espera que, por enquanto, eu estou deixando lá no Telegram. Se vocês quiserem também, posso deixar no WhatsApp, num grupo ali privado, só para isso, mas vamos lá fechar a nossa análise da nossa batalha de fundos imobiliários. Com todas essas informações em mãos, o que a gente vai fazer agora? Colocar pontos positivos e negativos. O HGBS tem um patrimônio maior, tá? Então, quanto maior o patrimônio, melhor. Mas o HSML não fica atrás, porque ele tem mais de 1 bi. Eles têm liquidez ok, tá? Tem o preço ali muito próximo do valor patrimonial, então a gente estaria comprando no valor justo. O dividend muito próximo um do outro, tá? A quantidade de imóveis, o HGBS também ganha nesse ponto de quantidade, porque ele tem mais imóveis. E isso faz com que a concentração de receita seja menor. Por quê? Porque ele tem mais imóveis e, portanto, consegue distribuir isso daí. Por conta disso, o HSML tem uma concentração maior. Por quê? Porque ele tem menos imóveis. Quando a gente fala de vacância, o HGBS tem uma vacância maior também. Então, isso daqui é um ponto negativo, tá? E quando a gente fala de alavancagem, o HGBS tem uma alavancagem até controlada, vamos assim dizer, mas o HSML tem uma alavancagem bem alta. Esses daqui são pontos de atenção, alavancagem alta e também uma concentração de vacância dentro do esperado, tá? Até 8% ali, ok. Passou de 10%, já liga um pisca-alerta aí. Mas, enfim, o que eu posso dizer? São dois fundos grandes, tá? Que tem uma concentração alta, por quê? Porque fez investimentos, mas essa concentração aqui tá bem alta para mim, então eu esperaria baixar, ver no que dá, ver como é que ele vai fazer para pagar isso daqui, se ele vai fazer novas emissões para pagar, se ele vai fazer vendas de imóveis para pagar essa alavancagem. Eu daria uma lida ali no relatório bem bonitinho, bem passo a passo no comentário do gestor. E esses 20% de caixa aqui, ó, também é um ponto de atenção. Por quê? O fundo arrecadou esse caixa aqui e está pensando em comprar qual shopping? É um shopping legal? O que é? Onde que fica? Não, ele arrecadou esse dinheiro aqui, mas não fez nada, o dinheiro em caixa, vai devolver para o investidor, por exemplo. Não, eu não acho que seja o caso, tá? Eu acho que ele está comprando ali um novo imóvel e aí para ele faz sentido manter isso aqui em caixa até que tudo se desenrole ali os trâmites. Mas, levando em consideração esses pontos que a gente tem hoje, tá? Sem avaliar quesito de mais nada, só esses pontos aqui, hoje eu preferiria investir no HGBS. Por quê? Porque tem uma vacância controlada, tem uma alavancagem controlada, apesar de estar um pouco mais alta do que o HSML, a questão da vacância aqui ainda está controlada. E quando eu vejo uma alavancagem muito acima de 20%, começa a me preocupar, dá um tique nervoso, eu não consigo dormir bem, sabe? Então isso aqui me incomoda. Então, só por isso, dessa decisão, são dois fundos imobiliários que eu particularmente acho super interessantes, tá? São super grandes, super com imóveis legais ali, mas hoje na nossa batalha, baseado em critérios racionais e não emocionais, quem venceu aqui foi o HGBS 11. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso.
se vocês concordam, se vocês discordam e quais são os próximos fundos imobiliários que vocês querem que eu também faça essa batalha. Lembrando que, em momento nenhum, isso aqui é uma recomendação ou de compra ou de venda, tá? Eu só tô mostrando pra vocês algo que é o meu racional e não significa que tá certo ou que vocês têm que fazer igual, combinado? Então eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!